Boa noite, presidente, Scopenaro, tudo bem? Demais vereadores também, público presente e também aqueles que nos acompanham na rede social. Estou aqui, mais uma vez, agradeço essa oportunidade. Estive aqui no dia 24 de setembro do ano passado. Tá? Então, é sempre muito bom poder vir aqui para falar principalmente e quase que exclusivamente do Conselho Municipal do Idoso, que agora oficialmente em Valinhos, pela nova lei, é Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E nós estamos, então, neste momento, representando o Conselho, estou representando o Conselho, que começou em fevereiro desse ano, o segundo biênio, segundo mandato, né? E seria bom, a gente gostaria de recordar um pouquinho o que foi feito, apenas citando o que foi feito no primeiro triênio. Então, tem o recadastramento das entidades, fluxograma de denúncias, como isso aconteceu, né? Plano de ação, que foram 59 projetos encaminhados para as diversas secretarias, né, para serem cumpridas. Cartaz de maus tratos, 1000 cartazes A4, e consta 500 A3, na realidade foram 50, né? E aí o item 5, a Câmara teve uma importante participação. No dia 28 de novembro do ano passado, a Câmara aprovou a Lei 6.668, que é Política Municipal do Idoso de Valinhos. Foi um projeto que foi tirado do arquivo, que estava lá há 5, 6 anos, e a gente conseguiu, então, o encaminhar para que fosse passado jurídico, executivo, e a Câmara, então, aprovou no dia 28 de novembro do ano passado. Foi um passo muito importante. E nós concluímos o primeiro biênio com a Cartilha do Idoso. Essa é a capa da cartilha. A cartilha é um documento que dá para se ver um pouquinho. O formato é realmente de um A5, né? De um A5. E aí alguém pode perguntar, mas por que uma cartilha? Não tem o Estatuto do Idoso? Tem o Estatuto do Idoso. Só que poucas pessoas têm esse estatuto na mão para saberem os seus direitos, onde procurar os seus direitos. E aqueles que têm, que são pouquíssimos, têm dificuldade de manusear aquilo lá, né? Então a gente decidiu montar uma cartilha. Uma cartilha que, na realidade, tem que objetivo? Muito simples, aí colocado. A cartilha tem claramente o objetivo de informar as pessoas idosas, com palavras simples, um resumo sobre os seus direitos e onde buscar esses direitos. É simples assim. E aí, na sequência, então, vem 15 principais direitos, aí aparece uma parte deles. Primeiro direito, segundo, terceiro, sempre com a página indicada, não vou entrar em detalhes aqui. E o segundo direito, que é da assistência social, ele está subdividido em 5 itens, porque tem esses 5 itens têm uma estreita ligação com a assistência social. Por isso, essa subdivisão. Na sequência, então, temos os outros, terceiro até o 10º direito, todos eles contemplados em cada um destes tópicos, né? E aí vem a pergunta, mas como é apresentado esta cartilha? Tanto direito, 15 direitos, não ficou complicado? Como é que é a apresentação? Está aí colocado. Debaixo de cada título de direito aparece em que base do estatuto está aquele direito. Estatuto do Idoso. Sempre colocado. Na sequência,
quais são os principais tópicos daquele direito que a pessoa tem o direito, portanto, né? E terceiro, onde ele deve procurar esses direitos. E aí tem um exemplo aí. Por exemplo, assistência social. Logo debaixo, assim como assistência social, os demais direitos também, vem que artigo do Estatuto do Idoso fala deste assunto, do artigo 33 ao 36. E na sequência, então, vem, em letra um pouco menor, talvez difícil de ler, mas lá em cima vê claramente direito à assistência social, em letra pequena, a base do Estatuto. Aí, na sequência, fala do CRAS, do CREAS, né? E onde buscar os telefones destes locais, telefones fixos, por que não endereço? Porque, às vezes, troca de governo e muda de local. Então, a gente colocou o telefone fixo, porque o telefone fixo acompanha sempre a instituição. Aí a gente saber, um minutinho só, em relação às cartilhas. Quantas cartilhas foram impressas? Está aí um resumo. 2.000 cartilhas foram impressas com o Fundo Municipal do Idoso, como o presidente colocou há pouco, né? Fundo Municipal do Idoso. Foi feita uma licitação, uma concorrência, a empresa ganhadora, com o dinheiro disponível, imprimiu 2.000 cartilhas. Fiz contato com várias igrejas católicas, evangélicas, e todas elas se mostraram interessadas, e aí contribuíram, e nós imprimimos mais 4.000 cartilhas. Pelo meu tempo anterior, no Porto Seguro, eu fiz um contato e uma gráfica que assessora muito o Porto Seguro imprimiu gratuitamente 25.000 cartilhas. Isso é o total de cartilhas que a gente tem, portanto, 31.000 cartilhas. Aí vem, então, a preocupação. Como distribuir essas cartilhas? Nós temos, vou colocar logo, em Valinhos, de acordo com a Fundação SEAD, 24.179 pessoas com 60 ou mais anos em 2023. Mas onde distribuir? Aí nós colocamos os principais tópicos, então todas as secretarias serão contempladas, principalmente saúde, educação, esporte, desenvolvimento social e família, prefeitura, Câmara, igrejas, Fórum, a CIV, a IVAL, DAEV, OAB, Rosa Amor, PROCON e LPI, são institutos de longa permanência, né? E comércio de maneira geral. Este é mais ou menos o universo onde a gente está. Algumas entidades, por exemplo, educação, já recebeu com promessa de um programa de trabalho junto às escolas. Na educação foram entregues 14.000 cartilhas. 14.000 cartilhas. As demais, devagarzinho, agora vão chegando na mão desses diversos setores para que, efetivamente, depois de anunciado aqui, a gente consiga fazer com que ela atinja o objetivo. Que chegue na mão das pessoas idosas, essa cartilha, não só das pessoas idosas, mas também dos seus familiares, do público em geral, para que possa ser feita muita coisa e que é possível de ser feita para que os idosos tenham os seus direitos preservados, tenham uma vida ativa e saudável. E aí, não sei se vai aparecer aqui, não apareceu. Coloquei antes, não apareceu. Lamento.
Infelizmente, a tela não apareceu. A tela, infelizmente, não apareceu. Eu tenho uma estatística aqui, que é justamente aquilo que eu estava comentando sobre o quê? A população de Valinhos por faixa etária de 5 em 5 anos, começando de 0 a 4, de 5 a 9, assim por diante, até 90 ou mais anos. Isto está nesta estatística. E esta estatística, que é da Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos, né? A estatística, eu poderia dizer, é terrivelmente real. Eu uso esse termo, real. 24 mil pessoas idosas em Valinhos em 2023. Nós já estamos em 2025, portanto, já tem mais. Já tem mais. E a estatística vai falar claramente que nos próximos 10 anos, portanto, de 23 até 2033, mais 18 mil valinhenses vão entrar nessa faixa etária. 18 mil. Nos 10 anos subsequentes, mais 21 mil. E aí vem, então, o grande desafio de todas as entidades, órgãos que vão receber esta cartilha para conseguirem fazer um trabalho, que isto chega lá. E aí vem a minha colocação e o que o senhor pensou, o que o Conselho pensou em relação à Câmara. É tão grande a importância que o Conselho deu à Câmara que eu coloquei aqui, num envelope para cada vereador, não apenas uma cartilha, mas a cartilha com uma mensagem para cada vereador na contracapa. Para cada vereador na contracapa, fiz questão de escrever isso. Em segundo lugar, o que mais tem aqui dentro? Esta estatística, que é assustadora, mas ao mesmo tempo desafiadora. O que o poder público e a Câmara e a sociedade vai fazer para esta população que estava com 24 mil, vai indo para mais 18 e depois mais 21 mil para esta população. Se não houvesse falecimento, o que não é uma realidade, daqui a 20 anos, Valinhos teria mais de 60 mil idosos. Por isso eu digo, é assustador. Mas parabenizar a Câmara e, ao mesmo tempo, o poder público, o executivo, por aquilo que já está fazendo. Mas não podemos parar aí. A terceira coisa que eu coloquei aqui, neste envelope, é um outro desafio para os vereadores. Nós tivemos, no dia 14 e 15 de maio, último, a Conferência Municipal da Pessoa Idosa. Esta conferência, ela teve um programa altamente interessante, o presidente esteve lá com mais algumas pessoas do poder público, né? Um público grande presente, né? Nós tivemos 5 palestras com 5 tópicos diferentes, temas diferentes, trazidos por parte do Ministério da Cidadania de Brasília, para o Brasil inteiro os mesmos temas. Nós tivemos 5 palestras por profissionais escolhidos. Estes temas, posteriormente, numa segunda etapa, foram retomados, esses temas foram retomados com 5 grupos diferentes de pessoas, cada grupo com um dos temas da palestra, para trazerem, no mínimo, 3 sugestões de ações, de projeto para o serviço público.
O resultado disso também está aqui no envelope. Então, aqui no envelope, como eu falei, tem a cartilha, tem a estatística e tem as 3 posições de cada um dos 5 grupos em relação àquilo que deveria ser feito. E hoje nós tivemos uma reunião do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e a gente fez para arquivo um dossiê. Aqui posso garantir que é uma coisa inédita, assim como a cartilha também é. Aqui está, desde a preparação, tudo que o Ministério lá em Brasília mandou, tudo que o município fez, tudo que o Conselho fez, as palestras, são 130 páginas, para efeito de um arquivo. Eu fui perguntado hoje se eu sabia de alguma outra instituição que tenha feito, depois de uma conferência, uma cartilha. Parece que em Valinhos ainda não teve nenhuma. Então, ela está aqui para efeito de um arquivo e de consulta. Se a Câmara, em algum momento, quiser uma cópia disso, a gente faz. É único, uma cópia só. E tem uma quarta coisa aqui no envelope. A quarta coisa no envelope. A lei que foi aprovada no ano passado, no artigo 5º e 6º, no artigo 5º, Política Municipal da Pessoa Idosa, no artigo 5º traz todas as diretrizes que devem, portanto, nortear o trabalho junto ao idoso em Valinhos. E do artigo 6º, que tem várias páginas, são 9 entidades, órgãos públicos, cada uma com tanto de atribuições para que a lei aprovada efetivamente aconteça. A cópia do artigo 5º e do artigo 6º também está aqui dentro. Vou distribuir, cada vereador vai ganhar um envelope disso e estará à disposição, logicamente, do público isso aqui. Cada vereador também vai receber, além da cartilha já com uma mensagem, mais 10 cartilhas para seu uso. E o vereador que precisar de mais alguma, gostaria de ter mais, temos bastante cartilha. Então, estão à disposição lá no Centro de Convivência do Idoso. Eu queria, como mensagem final, dizer o seguinte. Eu gostaria tanto que realmente o Legislativo, junto com todos os setores do Executivo, todas as secretarias envolvidas, que são 9 diferentes, se desse muito bem conta do que está acontecendo agora e o que vai acontecer nos próximos anos. Não é possível se dizer não tem verba. Este momento, os vereadores sabem muito bem disso, o público também, está neste momento em plena elaboração o famoso PPA. O PPA, este plano de governo que está sendo cumprido agora, na realidade, em grande parte, foi planejado há 4 anos, há um tempo atrás, mas não pode ter desculpas na área, todas são importantes, mas na área do idoso, dizer não tem dinheiro. É preciso prever, é preciso criar, é preciso lutar para que isso aconteça, senão nós não teremos público idoso com direitos preservados e muito menos com envelhecimento ativo e saudável. Então, este é o desafio que eu gostaria de fazer para os vereadores. Acompanhem com carinho, com muito carinho, com muita insistência, com muita persistência, tudo que tem a ver com tudo no município,
mas deem uma atenção especial à faixa etária dos 60 ou mais anos, dos que estão e dos que vão entrar. Por quê? Hoje, alguém pode dizer, nossa, mas tem tanta gente nos institutos que cuidam dos idosos. Ilusão. Dos 24.179 idosos, de acordo com a estatística, não chega a 400 o número de pessoas nestas casas que cuidam de idosos. Onde estão os outros? Muitos deles trabalhando, alguns até com décadas de trabalho. É meu caso, faz 22 anos que eu estou nesta faixa etária. Mas muitos dos senhores têm conhecimento, alguns talvez já estejam dentro, outros entrando, e outros conhecem pessoas que vão entrar. Vamos nos preocupar com essas pessoas. Vamos nos preocupar o que pode ser melhorado na saúde. Que assim como é elogiado hoje pelo relacionamento, pelo atendimento, que todas as áreas tenham esta capacitação, esta alma, esta vibração para atender bem o público. Existe problema, existe crítica. Vamos ver se ela procede. Se ela procede, vamos fazer o impossível para corrigir isso. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro para os vereadores. Eu vou entregar para o presidente o envelope, representando os demais, e também a cartilha, as 10 cartilhas também com o nome de cada vereador. Tem uma caixa aí atrás da presidência, lá, onde tem a cartilha para cada um dos idosos, além do envelope, logicamente. Sinto-me gratificado cada vez que eu posso vir aqui e falar um pouquinho desta faixa etária. Hoje eu escutei no Conselho do Idoso, que estava quase que completo, as pessoas falando emocionadas com tudo aquilo que a gente conseguiu produzir, mas ao mesmo tempo desabafando. Mas não acontece, precisa acontecer. O que a gente vai fazer para acontecer? De nada adianta ter uma lei bonita aprovada aqui, se na prática está no papel só. A mesma coisa do Conselho. São 15 pedidos de ações da conferência. A conferência está lá. Precisa acontecer. E o legislativo tem uma força enorme nesse sentido. E o executivo, sem dúvida, para fazer a coisa acontecer. Fazer a coisa acontecer. Obrigado a todos que tiveram a paciência de me escutar. É sempre uma satisfação poder estar aqui. Continuem a vibrar com aquilo que vocês fazem. E Deus abençoe. Obrigado.